Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Programa Florescer Violeta, mais uma vez aqui na Vibe Mundial, conversando com você, levando informação, levando autoconhecimento. A base do meu trabalho é o autoconhecimento, é levar informações para que você possa se conhecer cada vez mais, para que você possa estar conectado cada vez mais, buscar essa conexão cada vez mais com o seu poder pessoal, né? A gente vive num sistema onde o sistema, né? Nós vivemos num estado onde o sistema impõe as regras que, claro, servem para eles, isso desde que mundo é mundo, óbvio, né? E eles fazem, né, esse sistema, ele faz com que a gente vá cada vez mais se distanciando, se desconectando desse nosso poder pessoal, né? Porque o dia e o momento e quando a gente se conecta com esse poder pessoal, sai da frente, hein? Sai da frente, porque essa é a capacidade do ser humano, né? Essa é a capacidade que a suprema inteligência universal nos traz aqui para esse planeta, né? Nos manda aqui para esse planeta, exatamente para que a gente possa utilizar todo esse potencial. E aí a gente tem que entender, é importantíssimo que a gente consiga entender, que a gente consiga visualizar que é esse o formato da Matrix, para que a gente possa começar então a fazer movimentos diferentes do que essa Matrix te leva a fazer, te empurra a fazer, né? Isso é o natural, isso é o normal. E a gente precisa estar muito desperto. A gente tem que estar muito esperto e desperto, né? Para poder enxergar, para poder perceber e para poder fazer movimentos diferentes daquilo que esse grande sistema quer que você continue fazendo. Ele quer te manter refém. Ele quer te manter refém das informações que ficam aí sendo introjetadas, das informações que ficam sendo divulgadas, né, a todo instante, a todo momento, cada vez mais rápido, né? E a gente precisa estar atento. Que tipo de informação são essas? Que tipo de informações são essas, né? Então, é importantíssimo que a gente consiga estar atento, estar atenta, para que a gente possa começar a fazer movimentos fora dessa matrix, né? Então, o meu trabalho, ele tem como base a psicanálise. Eu sou psicanalista, trabalho também com as constelações, trabalho com a hipnose, trabalho com o reiki. Na parte energética eu trabalho com o reiki, com a energização xamânica, né, que são processos muito bons de limpeza, de entendimento, de equilíbrio, né? E dentro desse trabalho, principalmente da psicanálise, nós trabalhamos o entendimento de quanto o nosso inconsciente movimenta a nossa vida, né? Essa é a base da psicanálise, essa é a grande contribuição da psicanálise, essa é a grande contribuição do Freud, que é o descobridor do sistema. Essa é a grande contribuição para o planeta que ele deixou e que a gente, estudantes, né, de psicanálise, a gente também vai passando isso para frente, para que a gente possa ter cada vez mais entendimento de quanto esse nosso inconsciente age sem a nossa percepção, sem que a gente se dê conta, né? De repente a gente está fazendo aquilo que a gente não quer mais fazer, de repente a gente não consegue fazer aquilo que a gente quer fazer, né? Isso tudo é essa força inconsciente que todos nós temos, todos nós carregamos, e que quanto mais cedo a gente despertar, quanto mais cedo a gente se permitir entender isso, mais conscientes a gente vai ficando. E a gente vai percebendo que a gente pode fazer muito diferente
do que a gente vem fazendo. Né? Então, essa é a base do trabalho. Né? Eu não sou oraculista, não trabalho com nenhum oráculo. O que eu trabalho é com base nessa técnica da psicanálise, né? Levando esse entendimento. Né? E um dos movimentos, né, que nós fazemos, todos nós fazemos, algumas pessoas que já se permitiram o processo terapêutico, que já se permitiram olhar para isso, algumas pessoas já têm consciência, né? Algumas pessoas já têm consciência, algumas pessoas já têm bastante consciência, mas a grande massa ainda não se permite fazer um processo terapêutico, então continua ainda na inconsciência, né? Mas quando a gente tem a consciência, a gente já começa a fazer os movimentos diferentes, né? E quando a gente tem essa consciência, a gente consegue perceber o quanto nós estamos permitindo, o quanto a gente permite, o quanto nós damos a permissão para o outro se instalar no nosso emocional. Né? A gente vai, à medida em que a gente vai tendo clareza disso, a gente vai colocando limites, a gente vai botando limites. A gente não vai permitindo que esse outro simplesmente venha e vá instalando, né, o que ele quiser dentro desse nosso emocional. Né? É a teoria do terreno baldio. Né? Já ouviu falar disso? Teoria do terreno baldio. Você pode estar ali, você já deve ter percebido, talvez até no bairro que você reside, ou você já tenha visto, bairros nobres, bairros bons, bairros de casas muito boas, enfim, que tem ali, de repente, um terreno baldio. Tem ali um terreno que está meio que abandonado, com uma plaquinha lá de vende-se ou não. E o que acontece com esse terreno? O que as pessoas fazem? Elas vão jogando lixo lá. Né? Elas veem ali que está abandonado, que não tem ninguém cuidando, aí elas jogam lá uma cadeira velha, jogam ali um saco de lixo, eles vão depositando, né, naquela área sem dono aquilo que eles querem, que eles entendem que devem fazer. É claro, né, não vou entrar aqui na questão de cidadania, não vou entrar aqui na questão moral, nem na questão ética, né, não seria, é um absurdo, né, óbvio, fazer isso, claro que sim, mas esse é o ser humano, né, o ser humano, no seu processo natural de evolução, ele vai fazendo coisas, movimentos absolutamente antiéticos, né, e imorais. Esse é o ser humano, essa é a construção. E a gente entende, e a gente tem que entender que cada ser humano está no seu processo de evolução. Eu não faço, talvez você que me ouça não faz, o Serginho que está ali na mesa de som também talvez não faça, mas tem um monte de gente que faz, né? E a gente olha para essas pessoas e entende que é o processo de evolução dela. Então, claro, antiético, total, mas as pessoas fazem isso. Da mesma maneira que se você permitir, as pessoas também vão depositando em você os lixos delas. Aquilo que ela não dá conta, aquilo que ela não tem como resolver, aquilo que ela talvez nem tente resolver, aquilo que ela não sabe resolver e que a incomoda muito e que a machuca muito, de repente ela encontra em você esse terreno livre para que ela possa depositar aí essa sujeira, essa dor, né? E você permite. Né? Então essa é a ideia. Quanto você tem permitido? Porque se a gente for olhar quem está errado, né? Vamos usar o termo errado, né? Ou quem está fazendo um movimento não saudável, vamos melhorar esse errado aqui. Quem está fazendo um movimento não saudável não é ela, é você. É você que está dando, é você que está permitindo, é você que não botou o limite, é você que não murou esse seu terreno para que ninguém faça esse movimento. Então essa permissão normalmente, infelizmente,
ela é nossa. Porque esse limite somos nós. Nós é quem temos que botar, nós é quem temos que colocar esse limite. Opa, aqui não, aqui eu não aceito mais. Eu não aceito mais você despejar aqui as suas dores, aquilo que não te serve, aquilo que você ainda não se resolveu, aquilo que ainda está muito mal resolvido em você. Não, não, aqui não, não mais. A partir de agora, eu não permito mais o seu acesso ao meu templo. Eu não permito mais o seu acesso ao meu emocional para que você despeje isso aqui. Então esse limite é seu. Você tem que pôr esse limite. E esse limite, ele é em todos os níveis. Começando pelo pai e pela mãe, pelos avós. E olha que eu falo aqui, né, de sistema, eu falo de constelação familiar, o quanto é importante nós não bloquearmos o fluxo natural da vida, né? A gente não pode bloquear pai e mãe. Não pode bloquear. Mas eu não posso permitir que eles venham despejar os lixos deles em mim. Uma coisa é eu não bloqueá-los. Outra coisa é eu colocar o limite. E eu preciso, eu devo, é uma obrigação minha, colocar esse limite. Seja com pai, seja com mãe, seja com filho, seja com avó, seja com quem for. Seja com o marido, com a esposa, com o namorado, com a namorada, seja com o chefe, seja com o amigo de trabalho, seja com o colaborador. Esse limite precisa existir e você precisa colocar esse limite. Ah, como que eu vou fazer isso? Eu não consigo, é difícil, porque a minha mãe faz um monte de movimentos e eu fico com dó e eu fico com medo. Não, você não tem medo, você não tem dó. O que você busca, principalmente, com pai e mãe, é a aprovação deles. Você busca essa aprovação. Se você busca essa aprovação, porque lá na infância você não teve a aprovação que você merecia, que você queria, a aprovação que deveria ter sido dada, a aprovação que talvez até foi dada, mas você não entendeu a forma como essa aprovação foi feita, né? Você que já me ouve, você sabe, quando eu falo do inconsciente, eu digo que esse inconsciente que movimenta 90% da nossa vida, 80% dele foi alimentado na fase infantil. Vem lá da fase infantil essas feridas emocionais, né? Então, se lá na infância você não recebeu, e talvez de fato não tenha recebido a aprovação necessária, a aprovação que você gostaria, você vai ficar buscando essa aprovação pela vida fora, da sociedade como um todo. Porque você vai projetando esse pai, você vai projetando essa mãe nos homens, nas mulheres, principalmente os homens e as mulheres mais velhas, né? Da sua idade para baixo, talvez não muito, mas da sua idade para cima, em geral, você vai projetar o pai ou a mãe. E aí você vai querer a aprovação dessas pessoas, né? E para buscar essa aprovação, querendo ter essa aprovação, não querendo ser rejeitada, não querendo ser reprovada, não querendo não ser aprovada, você vai aceitando, você vai aceitando, você vai aceitando. Você não impõe o limite, você não coloca o limite. Porque se você colocar o limite, essa pessoa não vai gostar mais de mim se eu colocar o limite. E aí como que eu vou receber essa aprovação? Como é que eu vou sentir que de alguma maneira eu estou aberto para receber essa aprovação? Se eu colocar um limite, essa pessoa vai me ver como uma pessoa ruim, como alguém que não está dando acesso, como alguém que não está permitindo. Então eu vou permitindo, eu vou abrindo, em busca de uma aprovação, porque eu tenho medo da rejeição, eu tenho medo da não aprovação. Então eu vou permitindo que vão depositando aqui no meu terreno todos os inconvenientes.
todas as sujeiras, todos os lixos, que pertence ao outro, que é do outro, mas que eu fico aqui recebendo, porque eu quero aprovação, porque eu busco aprovação. E aí tem uma outra notícia aqui que eu preciso te dar, né? E que não é muito boa para você que busca essa aprovação, né? Essa aprovação que você tanto busca não virá, não espere mais. Não espere mais essa aprovação, porque ela não vai vir. Não importa se essa aprovação é do pai, da mãe, do filho, do marido, da mulher, não importa, do chefe, não importa. Ela não vai vir. Por algumas questões. A primeira, essas pessoas, elas não têm a menor ideia de que o que você está querendo é a aprovação. Primeiro, elas não têm a menor ideia, você nunca falou para elas. Até porque talvez você nem sabia que era esse o movimento que você fazia ou que você faz, né? Então, elas nem sabem isso. São pessoas que, em geral, também nunca foram aprovadas. Então, elas não sabem aprovar, elas não têm a menor ideia do que significa aprovar ou não aprovar. São aquelas pessoas que ficam o tempo inteiro criticando. Por mais que tudo esteja bem, por mais que tudo esteja sendo feito da melhor maneira, ela só olha o lado negativo, ela só olha o lado que não está bom, ela só olha aquele lado que ainda não está legal. E ela joga para você isso, percebe? É dela. E ela joga para você. E você aceita. E você acaba aceitando. Porque o que você também quer é essa aprovação. E essa aprovação não vai vir. Essa pessoa não sabe que você quer aprovação, ela não sabe aprovar, ela não está nem um pouco preocupada com você, essa é a grande realidade, né? Ela está preocupada com ela, né? As pessoas estão preocupadas com os seus próprios umbigos, né? Elas não estão preocupadas com o outro, na imensa maioria. É óbvio que deve ter, sim, aí, né, no teu círculo de pessoas, de amigos, de parentes. Talvez até tenham pessoas que têm um olhar diferente desse, um olhar diferente disso. Talvez até tenha, mas em geral não tem. E se tiver, é a mínima parte, infelizmente, né? Porque a grande maioria, ela não está preocupada com ninguém, a não ser com ela própria, com ela mesma, né? Então, como é que você pode esperar dessa pessoa, dessas pessoas, que elas tenham um olhar para você, um olhar diferente, né? Então, é hora, momento de você conseguir despertar para isso. Perceber o quanto de movimentos você faz buscando essas aprovações, querendo essas aprovações, para não se sentir abandonado, abandonada, para não se sentir rejeitado, para não se sentir rejeitada. E percebe que isso é um movimento absolutamente infantil? Porque se você é adulto, se você é adulta, e com certeza quem está me ouvindo aqui são adultos, não tem criança aqui me ouvindo. Talvez tenha, e olha que tem muita gente infantilizada. Tem muita gente infantilizada. Tem gente de 40, 50, 60, 70 anos absolutamente infantilizadas, né? Mas criança mesmo não tem me ouvindo, né? Então, esse movimento de buscar aprovação, de querer aprovação, de fazer algo e ficar esperando um comentário, esperando algo positivo, um parabéns, isso é coisa de criança. Por que você adulto precisa disso? Por quê? Você não precisa disso. Você sabe que você faz o teu melhor. Você sabe que você se dedica o máximo que você pode. E eu espero que você esteja realmente se dedicando ao máximo e fazendo o teu melhor. Eu espero que realmente você consiga, esteja fazendo isso, né? Então você sabe que você está dando o seu melhor. Se a outra pessoa vai aprovar ou não vai aprovar, o problema é só dela, não é mais seu. Agora, se você fica buscando, aí ele passa a ser seu, né? Aí o problema dela
vem para você. E aí ela vai despejar em você aquilo que ela sente, aquilo que ela carrega, porque ela precisa se livrar, né? E ela faz isso diariamente, né? Ela se livra diariamente, né, de alguma coisa, né? Mas ela se livra em você, ela não se livra dela. Ela não faz o processo de cura dela, né? Então ela vai ficar nesse movimento de despejar em você, se você não colocar esse limite. Para você colocar esse limite, você tem que parar de buscar aprovação. Então para de buscar aprovação, coloca o limite e não permita mais. Tá certo? Eu tenho um programa, eu tenho um projeto que eu dei o nome de Conheça-te. São 5 sessões. Para você que ainda resiste muito, né? Que você que resiste muito, resiste pouco, mas resiste. Para você que resiste ao trabalho terapêutico, esse projeto Conheça-te são 5 sessões que podem ser diárias, podem ser online, pode ser presencial. Ela não substitui o processo terapêutico, mas ela te traz muita clareza sobre tudo isso que a gente está falando, né? Sobre quais as pessoas que você está buscando mais essa aprovação. Quais são as pessoas que estão absolutamente sem limite no teu dia a dia, né? Então, essas 5 sessões te trazem muita clareza de tudo isso que está inconsciente, né? Nós vamos falar de todas as áreas da sua vida. Questão financeira, questão de saúde, questão de relacionamentos, questão profissional, tudo isso você vai ter uma amplitude, você vai conseguir enxergar muito mais do que você enxerga hoje, fazendo esse processo de 5 sessões. Sessões de 1 hora, que, de novo, né, podem ser presenciais, podem ser online, pode ser todo dia, pode ser uma vez por semana, vai depender das nossas agendas, mas é possível, né? Então, vale a pena você conhecer. As pessoas que estão fazendo estão tendo grandes mudanças, estão se propondo, estão percebendo, conseguiram perceber, conseguiram ter clareza e estão fazendo grandes processos de mudança nas suas vidas. Aproveita, né? Estamos aí pertinho de virar o ano, estamos aí pertinho de 2025, começa a fazer. Se permita fazer esse movimento de se conhecer cada vez mais, para se livrar cada vez mais de tudo isso, para aprender a colocar esse limite e não permitir mais que te usem como um terreno baldio, né? É forte isso? Sim, é forte. E talvez seja isso que você que está aí me ouvindo agora estivesse precisando ouvir, né? Para que te desperte, para que te incomode. O que nos movimenta, o que nos põe em movimento é o incômodo. Enquanto esse incômodo não bate, né, a gente não movimenta. Então talvez você esteja incomodado, talvez você esteja incomodada, porque é hora de você fazer a grande virada da sua vida. Tá certo? Esse programa daqui a pouquinho vai estar lá no meu canal no YouTube, Sidney Rosa Terapeuta. Né? Se você puder anotar meu número de celular, eu já vou te falar. Mas se você não puder anotar, entra no meu canal no YouTube, Sidney Rosa Terapeuta. Fica aparecendo lá o tempo inteiro o meu número de celular. Eu fico no Tucuruvi, em São Paulo, no Tucuruvi. O DDD é 11, pertinho do metrô, do lado do metrô Tucuruvi. O DDD é 11 98670 6310. 11 98670 6310. Então você me passa uma mensagem, pergunte, tire dúvidas sobre essa conversa que a gente teve aqui, agenda as tuas sessões do projeto Conheça-te, tá? Se você não conseguiu anotar, entra no meu canal, Sidney Rosa Terapeuta. Todos os programas que eu já fiz aqui na Vibe Mundial, nesses quase 10 anos de Vibe Mundial, estão lá. E esse também daqui a pouco vai estar lá, e o meu número de celular também está lá o tempo todo. Eu estou ao vivo aqui também no Instagram, gratidão a vocês que acompanharam. Eu não consigo ver daqui da distância que fica o meu celular, eu não consigo ver as mensagens aqui. Depois me mandem as mensagens aqui no direct, que eu respondo todas elas para vocês. Mas você me encontra também no Instagram, Sidney Rosa Terapeuta,
tá bom? Eu espero você sexta-feira que vem. Até mais.